Boas, pessoal. André Oliveira, brasileiro na Europa. Boa semana, semana começando. Estamos em setembro de 2019. Mandar um grande abraço, um grande beijo a todo mundo do Porto. Comprei essa camiseta quando estive lá o mês passado. Sempre que eu vou numa cidade aí, eu compro uma camiseta. Já tem aqui uma coleção muito interessante. Grande abraço, pessoal. Obrigado, pessoal do Porto que acompanha o canal, brasileiros, portugueses, todo mundo que mora no Porto e acompanha o canal. Se você mora no Porto, quero saber, deixa aqui embaixo escrever. André, estou vivendo no Porto, estou gostando, tá legal. Deixa seu comentário, tá? Olha só, antes de começar também, lembrar que ontem fiz uma live muito interessante. Falamos um pouquinho sobre essa nova crise que está para rolar aqui na Europa e Portugal e também, por que não, mundial. Tem a ver com o Trump, a China, etc. O Brexit também. Então, se você tem interesse nesse assunto, acho que foi uma live que foi bem interessante, fluiu bem o assunto. Dá uma chegadinha no canal e assiste, foi a live de ontem no meu canal. Bom, e essa live de ontem foi interessante também porque eu percebi que muitas pessoas perguntaram um assunto que eu quero abordar hoje, que é justamente o financiamento imobiliário em Portugal. Como é que funciona? Quais são as condições? Quem é que tem acesso? Como é que isso pode ajudar você a adquirir seu imóvel aqui em Portugal? Vamos pensar o seguinte, pessoal, que eu gosto sempre de começar com uma reflexão. Os bancos, como é óbvio, não são entidades de caridade, eles querem ganhar dinheiro. Eles, no fundo, estão te vendendo dinheiro, né? Estão te ajudando a comprar um bem, mas querem juros em troca. Isso é natural. E também, para fazer isso, eles querem garantias, né? Eu digo isso, até parece meio estúpido eu falar isso. Pô, André, mas isso aí é tão óbvio. Não é assim tão óbvio para algumas pessoas, porque tem muitas pessoas que me perguntam se os bancos aqui fazem crédito para imigrantes sem documento, se fazem empréstimo bancário geral para casa, para carro, para pessoas que acabaram de chegar e sem fiador, sem não sei o quê. Então, não é assim tão óbvio para algumas pessoas. Vamos pensar o seguinte: os bancos querem garantias, querem saber se você vai conseguir pagar esse empréstimo bancário. Claro que o imóvel fica sempre atrelado ao banco, fica do banco, mas mesmo assim eles querem saber se você vai conseguir pagar a parcela, tá? Então é importante você saber que na média, depende de banco para banco, o valor final da sua parcela, já com o seguro de vida, ele tem que ser no máximo entre 25 a 30% do seu salário líquido. Líquido. Isso é outra questão também que muita gente coloca. Alguns bancos até aceitam uma margenzinha ali do valor do salário bruto, né? Mas para você ter garantias que vai ser aprovado o seu crédito, o ideal é você trabalhar ali com mais ou menos 20 a 25% do seu salário líquido. O que quer dizer o quê? Vamos supor, você ganha 2.000 euros por mês, numa suposição que você é contratado de uma empresa. Não vamos pôr 2.000, vamos pôr 1.500. Você ganha 1.500. Descontando segurança social, o imposto de renda, eles fazem a retenção na fonte. Se você for de algum sindicato, o seguro de saúde, que às vezes a empresa ela paga uma parte, mas uma pequena parte você que paga. Vamos supor que você líquido leva para casa 1.200 euros, tá? Então, se você leva para casa 1.200 euros, a sua parcela ela tem que estar alinhada com isso e vai dar mais ou menos 350, 360, vai chutando alto 400 euros por mês. Se você apresentar uma proposta de empréstimo bancário para o banco, em que o imóvel que você está comprando vai te dar uma parcela mensal de 500 euros e você ganha 1.200 líquido, sinceramente, a não ser que haja outras condições que o banco pode te propor, você vai fazer um cartão de crédito, sei lá, você vai atrelar um valor, vai deixar 20 ou 30 mil numa poupança que vai ficar ali congelado, enfim. Há algumas situações que podem ser feitas, que é uma espécie de garantia também, mas no geral eu não acredito que o banco vai te emprestar nessas condições, ou seja, você ganha 1.200 e a parcela é 500, 550. Então, pensa assim, mais ou menos 25 a 30% você consegue negociar com o banco. Depois, importante, fiador.
Quase sempre eles pedem fiador, quase, eu diria sempre. Depois é uma questão de negociação das suas condições. Por exemplo, tive um cliente que comprou aqui um imóvel em Portugal comigo, ok? E ele conseguiu comprar com os rendimentos do Brasil. Mas em que situação? Ele, na verdade, ele tinha aqui um familiar, que era a irmã dele, e a irmã dele foi o fiador, ok? Então, foi o fiador do imóvel com os rendimentos dele no Brasil, tá? E agora ele vai chegar, acho que em março ou abril, e está montando uma empresa, até já começou esse processo de montar a empresa e tudo. Quando a empresa começar a gerar lucro, ele vai ter salário, etc. E aí ele começa a ter outras condições, até para, de repente, comprar um carro financiado, ou comprar uma segunda casa, ou vender essa e comprar outra, e já não fica tão dependente dos rendimentos do Brasil. Mas ele conseguiu fazer isso. Ainda não caiu na minha mão nenhum brasileiro que comprou só com rendimentos do Brasil sem fiador, mas também é possível, desde que você dê 30%, 40% do valor do imóvel. Ou seja, esse cliente meu que comprou com o fiador, que foi a irmã, ele entrou nas condições normais aqui em Portugal, que deu 10%, que eu que vivo aqui há 15 anos, ou um português que vive aqui, que nasceu aqui, vai dar 10%, que é obrigatório, e vai financiar os outros 90%. Então, ele comprou com o rendimento do Brasil, com o fiador que foi a irmã. Mas há também, dá para você comprar sem fiador, com os rendimentos do Brasil, ok? Mas isso é uma situação especial, tem que ser negociado com o banco. E só que você vai ter que entrar com 30, 40. Quanto mais você entrar, ou seja, pensa assim, com quanto mais você entrar, o risco do banco diminui. Quanto menos o risco do banco for alto, mais fácil dele te dar esse empréstimo, como é óbvio, né? Por outro lado, quanto mais você entrar, quanto mais dinheiro você entrar, a parcela fica mais baixa e aí os seus rendimentos do Brasil ou daqui não ficam tão complicados. Você não tem que provar que você ganha tanto, ok? Tanto dinheiro, vamos supor. Então, essas são algumas situações que você tem que entender. Não dá para financiar nada em Portugal, assim como no Brasil, com certeza, que você não dê garantias ao banco. Outra situação. No Brasil é muito normal você trabalhar com o banco através do extrato bancário. Ou seja, às vezes a pessoa. Eu até tenho amigos, no caso, você sabe que essa área de personal trainers, de fitness, é muito informal. E eu tenho amigos no Brasil que quase nunca declararam imposto de renda, não tem declaração de imposto de renda. Até porque o Brasil tem uma forma diferente de fazer as coisas, tem aquele simplex, tem um monte de coisa. O simples, né? Acho que é o simples. Enfim, as coisas funcionam um pouco diferente. Então, no Brasil você consegue comprar financiado mostrando a sua ligação com o banco, o seu extrato bancário, quanto é que você ganha, quanto é que entrou na conta e a sua relação com o banco. Aqui em Portugal, eu diria que praticamente impossível. Tudo aqui em Portugal vai ser remetido ao seu imposto de renda, que é o IRS, tá? Sem o IRS, eu diria, se alguém pode me corrigir aí, pelo menos eu nunca consegui comprar nada sem o IRS. Tudo é o IRS, entendeu? Ou seja, o extrato bancário, ele pode vir consolidar alguma informação que você deu ao banco, mas ele não vai ser prioritário para você conseguir esse empréstimo bancário, seja para qualquer coisa, para um carro, para uma bicicleta. Se eu vou pegar 1.000 euros no banco, ele vai sempre querer saber quanto é que entra na sua conta, né? E quanto é que você recebe da empresa, seja você o dono da empresa, seja você recibo verde, por exemplo, autônomo, ele vai querer saber as duas coisas. Então, por isso que é muito. Aqui algumas situações também que eu quero colocar para vocês, que já aconteceu comigo, tá? Eu tenho agora, nesse momento, pelo menos um cliente do Brasil que ele está reforçando o IRS dele no Brasil, o IR dele no Brasil, uma vez que, por exemplo, você sabe que é possível você ser sócio-gerente de uma empresa, colocar um salário mais baixo, né? Você como gerente da empresa, com um salário mais baixo, e depois você vai buscar os rendimentos através de outras situações da empresa.
Por exemplo, a utilização do carro da empresa, que seria os quilômetros da empresa. E aí, o que aconteceu? Como ele colocou um salário muito baixo no Brasil nos últimos anos, o imposto de renda do brasileiro está muito fraco. Então, ele está com dificuldade de comprar aqui financiado pelo banco, porque o imposto de renda dele está muito baixo. Ele ganha muito pouco no Brasil, apesar de ser um empresário, ele ganha muito pouco no Brasil. Então, essas pessoas estão reforçando o seu imposto de renda, aumentar o seu salário, né? Mas isso acarreta pagar mais impostos. Aqui em Portugal é igual também. Se eu, por exemplo, declarar que eu recebo 600 euros, eu vou pagar em média 200 euros de segurança social, que seria o INSS. E se eu falar que eu ganho 2.000, eu vou pagar quase 400, 300, acho que é 380, 360, uma coisa assim. Então, você reforçar o seu imposto de renda também acarreta essas despesas. Mas também isso é possível você fazer se você tenciona comprar realmente aqui em Portugal. Mas é óbvio, é o que eu digo para meus clientes, não adianta você também aumentar seu salário no Brasil, fictício, porque também depois eles vão querer outras comprovações, como o saldo médio bancário. Então, você pode pôr que você ganha 20 mil reais no Brasil, mas não cai na sua conta o salário, não vai bater uma coisa com a outra, eles não vão aprovar, tá? Essa situação é para aquelas pessoas que, por acaso, estavam com o salário muito baixo, mas ganhavam muito bem, porque pela empresa você consegue fazer outras formas de tirar o dinheiro, vocês sabem disso, formas legais, como é óbvio, né? Então, eles reforçaram o salário. Então, lembrando, para fechar essa parte, o vídeo já está com 12 minutos, eu não gosto muito de vídeo muito grande, mas é muita informação. E até vou fazer um segundo vídeo, porque temos que falar também da hora dos juros bancários, não vou falar hoje, tá? Fazemos um outro vídeo. Então, o importante é você entender, precisamos de garantias sólidas, dá para comprar com o imposto de renda do Brasil, mas convém você entrar com mais entrada, ou convém você ter aqui em Portugal um fiador, ok? Eu penso que para hoje já começamos bem. Eu vou ver se eu faço amanhã ou depois um vídeo falando sobre como é que funciona a estrutura dos juros, o que é o Euribor, como é que a coisa funciona, tá? Amanhã não vou conseguir, que amanhã, pessoal, eu vou fazer um implante dentário aqui em Caldas da Rainha, numa clínica top, top, top que eu encontrei aqui, chama-se Oral Plan. E vocês nem imaginam, é uma clínica referência em Portugal, que está aqui em Caldas da Rainha. Até foi ótimo para mim. Então amanhã possivelmente não temos vídeo porque eu não vou. Vai ficar meio complicado. Então, na quarta-feira falamos sobre aí a situação do valor dos juros do empréstimo bancário para imóveis. Gostou do vídeo? Põe o seu gosto, deixa um comentário, faça suas perguntas sobre esse assunto, porque as perguntas geram para mim também outros vídeos. É muito interessante que a gente vai aqui alimentando. Você pergunta, eu faço um vídeo respondendo. Tá bom? Obrigado, pessoal. E nos vemos aí possivelmente na quarta-feira. Vamos ver se amanhã eu coloco um vídeo antigo meu, que também é legal para vocês verem. Eu sei que nem todo mundo viu todos os vídeos, são mais de 1000 vídeos. É natural que você não tenha visto todos os vídeos, tá bom? Tchau, obrigado e até amanhã. Valeu!